Sejam todos muito bem-vindos a mais uma mentorship, mais um encontro semanal. E agora estamos finalizando essa série de aulas aqui falando sobre inteligência emocional. E hoje o tema da aula é estratégias avançadas para aprimorar a inteligência emocional. Na aula de hoje, nós vamos explorar estratégias avançadas para você aprender a aprimorar a inteligência emocional e também aplicar de maneira prática em diferentes contextos. O foco será em técnicas que não apenas desenvolvem a inteligência emocional, mas também têm impacto significativo no seu sucesso pessoal e também profissional. Então, prepara aí, né, para você anotar as informações dessa aula, guarda tudo o que for preciso, porque nós aprendemos bastante sobre inteligência emocional, falamos sobre as emoções, sobre o gerenciamento dessas emoções, e hoje a gente vai aprender essas técnicas para você colocar em prática aquilo que você precisa para poder avançar, para poder crescer dentro desse processo da mentoria imparável. Eu sei que nós enfrentamos vários obstáculos, nós enfrentamos vários desafios, você já avançou bastante, você já conseguiu fazer várias mudanças, já tem algumas transformações visíveis aí dentro do seu processo, e agora nós precisamos aprender um pouquinho mais a trabalhar esse processo da inteligência emocional, porque os desafios vão continuar. De acordo com o nível que você for avançando, de acordo com o que as coisas forem acontecendo, você vai ter que enfrentar desafios maiores na sua vida. Então, é importante você ter essas informações aí para que você possa dar o próximo passo dentro daquilo que você precisa. O primeiro processo dessas estratégias, ou a primeira estratégia, né, é a autoconsciência, e aí você vai precisar cultivar a sua percepção emocional. Nil, como que eu faço isso? Como que eu entro nesse processo de autoconsciência e como que eu começo a cultivar a percepção emocional? Criando um diário emocional avançado. O que você vai precisar fazer? Um monitoramento de gatilhos emocionais. Então, além de registrar as suas emoções, adicione uma análise dos gatilhos que desencadeiam reações emocionais específicas. Entenda como certos ambientes, como pessoas ou eventos influenciam as suas emoções. O que tem feito você ter esse desequilíbrio? O que tem feito você, muitas vezes, perder o controle das suas emoções? E aí, você fazendo esse registro, você criando um perfil, um padrão ali, vai ajudar você a identificar de forma mais profunda e estar mais consciente sobre o que está acontecendo com você. Um outro processo aí dentro desse monitoramento é mapear isso, né, os seus estados emocionais, criar um mapa visual das emoções, o que acontece durante o dia, né? Quais são os momentos de repente que você tem mais esse descontrole. Acontece muitas vezes das pessoas que estão com fome, né? Muitas vezes perder essas emoções. As pessoas ficam mais bravas, despertam mais a emoção da raiva ali, por exemplo, ficam mais agressivas, falam de forma sem pensar, né? E às vezes acontece da pessoa se alimentar e ela muda totalmente, como se ela se transformasse, né? E aí ela consegue raciocinar melhor. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento. Poxa, eu tenho tido esse desequilíbrio quando eu estou com fome, então, poxa, eu vou me atentar a esses detalhes. Não, eu acordo e não gosto de acordar cedo, então eu fico mal-humorado, então eu tenho muita raiva de manhã. Então, o que eu preciso fazer? Talvez eu dormir um pouco antes, ter um tempo maior de sono, né? Um sono de qualidade, evitar líquidos depois das 5 horas da tarde, para que você não tenha o sono interrompido para poder ir no banheiro, evitar telas prolongadas. Tem muitas coisas que você pode fazer para conseguir contornar essa situação e gerenciar suas emoções. Então, você precisa fazer um mapa, você precisa saber ali quais são os pontos onde muitas vezes você perde o controle das suas emoções e começar a trabalhar esse processo para que você possa se tornar emocionalmente mais inteligente.
E para se tornar emocionalmente mais inteligente, eu preciso entender as minhas emoções. Eu preciso entender os meus comportamentos. Eu preciso entender as minhas atitudes. O porquê que muitas vezes eu ajo daquela forma. É um processo de autoconhecimento. E a gente está falando aqui no primeiro ponto sobre a autoconsciência. É cultivar essa percepção emocional através desse monitoramento dos gatilhos emocionais e também de um mapeamento de estudos emocionais. Por quê? Esses estudos, né, esses gráficos ali que você pode montar, dependendo do seu perfil, você vai gostar de fazer isso. Isso vai mostrar as frustrações em diferentes momentos do dia, você vai conseguir mensurar esses picos aí e vai facilitar você a ter uma identificação, permitindo que você tenha uma análise mais detalhada do seu estado emocional. Uma outra coisa que você pode fazer também é pedir feedback e refletir sobre esses feedbacks. Reverter o tempo para fazer essa análise, para ouvir de outras pessoas e também para que você possa colocar isso dentro de um processo de melhoria, né? E fazer perguntas profundas mesmo sobre suas emoções. Por exemplo, você pode incluir, né, como eu reagi em um evento específico e por que que eu agi daquela forma? Porque o nosso dia é cheio de coisas, né? O nosso dia ele é muito diversificado. Então você, como eu falei em algumas aulas anteriores, né? Às vezes você vai envolver várias emoções durante o dia. E aí fazendo esse mapeamento, tendo esse feedback pessoal, conversando com outras pessoas, fazendo essas perguntas, você começa a analisar. Eu sempre tenho falado aqui da questão de crescer 1% todos os dias, né? É ideal que todos os dias você faça uma análise de como você foi ontem e como você pode melhorar que você pode fazer hoje para ser melhor do que você foi ontem. Não precisa de muita coisa, você precisa de apenas 1%. 1% melhor do que você foi ontem, no final de um ano vai fazer uma diferença muito grande, mas todos os dias crescer, todos os dias buscar ser um pouco melhor, ter uma versão melhor de si mesmo. Então, esses processos são importantes dentro da inteligência emocional. E a inteligência emocional é um dos pilares principais do desenvolvimento pessoal. Então, para que você possa alcançar aqueles objetivos, para que você possa alcançar os seus sonhos, para que você possa se desenvolver cada dia mais, é importante que você consiga monitorar isso, consiga refletir sobre isso. São fases que são necessárias para que a gente passe, para que a gente consiga nos aprimorar dentro desse processo. A segunda estratégia, né, inteligência emocional na tomada de decisão. O segundo passo aqui da nossa aula é entender um pouquinho sobre a inteligência emocional na tomada de decisão. Decisões, elas são baseadas em dados emocionais. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente busca esses dados emocionais que nós temos. E aí, dependendo de como você está emocionalmente, a decisão ela é mais assertiva ou ela é menos assertiva. Mas eu preciso fazer uma análise de risco e benefícios emocionais antes de tomar qualquer decisão importante. Eu preciso avaliar esses riscos, esses benefícios que estão envolvidos. E aí eu preciso perguntar para mim mesmo, como que as diferentes opções podem impactar aí nesse meu bem-estar emocional? Porque dependendo da decisão que você toma, você pode estar arriscando a tua saúde emocional. Dependendo da decisão que você toma, você pode estar interferindo no andamento das coisas. Você pode acabar tirando a tua paz, o teu sossego, você pode ter mais preocupação, de repente você está lá no emprego onde você está feliz, você está bem, mas aí você está buscando, de repente, uma remuneração maior, você recebe uma proposta de emprego e você não pensa direito, você vai lá e vai motivado pelo fator financeiro. Só que você não analisou tudo que envolvia aquilo. E esse emprego novo, ele acaba te tirando essa saúde mental. Ele acaba te desgastando, porque talvez você não estava preparado para tudo aquilo. E a que ponto valeu isso? Que ponto essa decisão foi benéfica para você? Até que ponto essa decisão ela foi importante para você? Só por causa do aumento? Talvez não foi nem muita coisa. Será que esse dinheiro pagaria esse teu descontrole emocional, esse teu estresse, tua ansiedade, esse problema de saúde que você pode desenvolver futuramente pelo nível de estresse?
alcançado dentro daquilo ali. Então, são coisas que a gente tem que colocar na balança e fazer essa análise do risco e também dos benefícios emocionais e ver se vale a pena, né, você tomar aquela decisão. E se você tomar aquela decisão com inteligência emocional, talvez você vai conseguir gerenciar toda aquela pressão, todo aquele desgaste, toda aquela situação, e isso vai te trazer benefício. Então, essas práticas aqui ajudam a tomar decisões mais equilibradas que consideram tanto os aspectos racionais quanto os aspectos emocionais. Fazer essa análise de risco, fazer essa análise de benefícios emocionais. E aí eu preciso colocar em prática o uso da intuição emocional. Eu tenho que colocar em jogo o uso da intuição emocional. Por quê? Porque isso vai gerar, né, a intuição é frequentemente submetida na tomada de decisão, mas pode ser uma poderosa ferramenta emocional. Então, pratique confiar em sua intuição ao tomar a decisão mais rápida, porque às vezes, assim, emocionalmente você está envolvido com aquilo ali, mas no fundo, a sua intuição está dizendo para você, olha, vai pelo outro lado. Só que emocionalmente você já se envolveu ali, e muitas vezes você não quer ouvir essa voz da intuição, né? Então, desenvolva essa habilidade de observar como suas decisões intuitivas se alinham com os seus resultados e justificando ajustando aí nesse processo da sua abordagem conforme o necessário. Então, eu preciso entender melhor esses aspectos. Muitas vezes tomar a decisão, mas não de forma emocional, mas deixar muitas vezes a intuição falar aquilo que eu preciso e mostrar aquilo que eu preciso. Então, são pontos importantes que eu preciso analisar dentro dessas tomadas de decisão, dentro do processo de inteligência emocional. Né? Inteligência emocional na tomada de decisão, ela vai fazer toda a diferença. Por quê? Você vai saber o momento certo de tomar aquela decisão. Muitas vezes você vai saber quando ouvir a sua intuição e principalmente que você tenha decisões mais assertivas, né? Esse é o intuito. É fazer decisões conscientes, é tomar atitudes que estejam condizentes com os meus princípios, com os meus valores, mas principalmente que estejam alinhadas com o meu propósito, né? Que estejam me levando para a próxima fase, para o próximo nível, como eu estou buscando. E esse processo ali, né, da inteligência emocional na tomada de decisão, vai ajudar na resolução de conflito. A inteligência emocional vai ajudar na resolução de conflito. E todos nós enfrentamos conflitos diariamente, sejam internos ou sejam externos. Muitas vezes eu tenho que enfrentar desafios dentro do meu trabalho, com pessoas, com chefes, com a própria situação do trabalho, com pessoas externas, né? Que às vezes eu trabalho com atendimento ao público. Então, tudo isso envolve essa resolução de conflito. Sempre vai ter. E aí, o que eu preciso fazer? A negociação emocional. Em negociações ou discussões difíceis, eu preciso utilizar a inteligência emocional para identificar as emoções que estão em jogo. Porque muitas vezes eu estou no atendimento a outra pessoa, alguém fala alguma coisa, eu fico com raiva e eu ajo na raiva. Então, a minha atitude na raiva vai ser uma. A minha atitude na alegria vai ser outra. A minha atitude ali no nojo vai ser outra. A minha atitude diante da emoção que eu estou sentindo ali naquele momento, ela vai fazer toda a diferença para ser uma atitude assertiva ou não. Pode tanto me beneficiar quanto me prejudicar, assim como pode beneficiar ou prejudicar outra pessoa. Então eu tenho que aprender a resolver esses conflitos de forma mais inteligente emocionalmente. Eu preciso reconhecer as emoções subjacentes que podem estar influenciando essa postura e usar essa percepção para encontrar soluções que vão atender à minha necessidade emocional em todas as partes. A inteligência emocional é um amadurecimento que você tem. Você vai conseguir agir de forma mais consciente, você vai filtrar mais as coisas que você deixa entrar, porque a inteligência emocional ela te capacita nisso.
Você filtra mais as coisas que você deixa entrar na sua vida. A gente tem uma frase interna, né, que a gente brinca aqui em família, né? Até brinco com meu irmão com isso. A gente fala não leve para o coração, né? Não vai levar para o coração isso. Levar para o coração é justamente você deixar alguma coisa entrar na sua vida e você ficar com aquela carga emocional. Então, de repente, você discutiu lá no seu trabalho, uma discussão boba, tal, e você não resolveu na hora. O que vai acontecer? Você muitas vezes vai deixar isso entrar na sua vida. Aquela noite, de repente, você vai ficar remoendo tudo aquilo, no outro dia, de repente, você vai resolver. Mas talvez você não vai resolver de imediato. E aí isso vai te consumir por vários dias. Então, eu preciso dessa negociação emocional. Eu preciso dessa meditação, ou mediação, né, emocional. Uma mediação emocional. Eu preciso reconhecer e validar as emoções envolvidas ali naquele momento. Eu preciso criar um ambiente respeitoso, mútuo, que vai facilitar essas resoluções, esses conflitos de maneira que eu possa preservar e até fortalecer os meus relacionamentos. Quem nunca, né? Quem nunca deu uma resposta mal para as outras pessoas num momento que não era necessário, né? Quem nunca disparou né, uma palavra boba num momento que não deveria? Todo mundo acredito que já fez isso. Em um momento ou outro acabou falando uma coisa sem pensar, fazendo uma brincadeira boba, trazendo ali situações constrangedoras, muitas vezes expondo outras pessoas, muitas vezes reclamando no momento errado, né? Tudo isso acontece com qualquer pessoa, mas eu preciso evitar esses conflitos, né? E tendo a inteligência emocional, eu tenho essa sabedoria para poder falar no momento certo, utilizar as palavras certas, e usar isso ao meu favor também para que eu não venha ter preocupações com isso. O terceiro ponto aqui é a empatia e a conexão interpessoal, que entra também nessa questão. E a empatia ela pode ser usada como uma ferramenta de liderança, inclusive, que é a liderança empática, que é chamada no mundo corporativo. Utilize essa empatia para se conectar com as pessoas que estão à sua volta, com seus colegas, com a sua equipe, com seus superiores, com seus subordinados. Porque líderes que demonstram empatia conseguem criar um ambiente de trabalho muito mais produtivo. Isso serve tanto para a igreja quanto para o local que você trabalha. As pessoas, elas sentem-se valorizadas, comprometidas quando elas estão envolvidas com o projeto. E o líder que é empático, ele consegue compreender o que as pessoas estão passando, ele valoriza, ele reconhece, né? E a gente gosta de reconhecimento. Quem que não gosta de reconhecimento? Todo mundo gosta de reconhecimento. Então é importante quando a pessoa sabe usar essa inteligência emocional para criar essa conexão interpessoal, né, ser aceito pelas pessoas, né, que é uma das coisas que o ser humano busca bastante. Mas a inteligência emocional ela te leva para isso, a ser esse líder empático aonde você estiver. Nil, mas eu não sou um líder, eu não lidero ninguém e tal. Mas você é um líder. Todos nós somos líderes. Você talvez é líder de um, talvez você é líder da sua casa, talvez você é líder lá no teu trabalho, na igreja, em algum lugar você é líder. E você precisa desenvolver essa liderança empática. Usar essa empatia para converter ou conectar as pessoas diante daquele propósito que vocês estão vivendo. E aí eu preciso também despertar a motivação através da empatia. Usar essa compreensão emocional para motivar as outras pessoas, porque tem muitas pessoas olhando para você. Tem muitas pessoas se inspirando em você. Tem pessoas que estão olhando ali o que você está fazendo e repetindo, ou vendo os seus passos, aonde você está chegando, o que está acontecendo, para que elas também possam repetir os seus passos. A gente acha que não, mas tem muitas pessoas que estão se inspirando na gente. E aí eu preciso é, trabalhar de forma mais condizente, né? Identificando essas emoções, essas motivações, para que eu possa inspirar e encorajar de maneira mais eficaz. E aqueles que estejam olhando
para mim, eles possam ser inspirados por aquilo que eu estou fazendo. E volto a dizer, né? Muitas vezes a gente nem sabe que as pessoas estão se inspirando na gente. Várias vezes eu encontro pessoas assim, as pessoas falam assim, ó, você me motivou, eu vi você fazendo isso, eu também fui fazer. Ah, eu li teu livro e você me inspirou a fazer tal coisa. Eu vi você fazendo tal coisa e eu resolvi fazer também, mudou minha vida. Nós estamos inspirando pessoas o tempo todo, principalmente quem tem essa exposição como eu tenho. Mas às vezes você nem imagina que o teu vizinho está te olhando, que os seus colegas de trabalho estão te olhando, estão se inspirando em você. É por isso que nós precisamos dar um bom exemplo, né? Dar um bom testemunho onde a gente estiver. Acontece, né? A gente encontra hoje na internet várias pegadinhas, várias testes sociais ali, onde as pessoas não passam, né? Não passam, porque as pessoas às vezes estão motivadas pela ganância, às vezes ela engana as outras pessoas ali, fica muito ridículo aquilo. Mas eu preciso dessa empatia, eu preciso dessa motivação, porque eu estou inspirando outras pessoas, as pessoas estão me vendo, por mais que eu acho que eu sou invisível, mas as pessoas estão me vendo, elas estão me observando. E eu preciso usar essa empatia de forma estratégica. Você que trabalha com vendas, principalmente, você pode usar essa empatia em negociação de vendas. Aplicar isso de forma estratégica em negociações e vendas, entendendo a necessidade emocional do cliente ou até mesmo do seu parceiro, parceira. Isso pode ajudar você a construir a confiança e criar relacionamentos comerciais duradouros. Quem trabalha com venda e conseguir se colocar no lugar do cliente, entender o cliente, o que o cliente precisa, quais são as suas necessidades e atender essas necessidades é o que vai fazer toda a diferença. Talvez você vai ganhar um cliente para o resto da vida, ou por quanto você tiver ali naquela empresa. Mas por quê? Por causa da empatia, da capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro precisa e resolver o problema dele. Porque vendas é isso, é resolução de problemas. Você vai encontrar uma pessoa que tem um problema e você vai resolver esse problema dela. Então, eu preciso aplicar essa empatia de forma estratégica. Eu preciso desenvolver relacionamentos pessoais, tanto dentro do meu ambiente de trabalho, tanto na rua, na igreja, como qualquer outro lugar. Tá? A empatia ela vai fortalecer esses relacionamentos pessoais. Então, pratique ouvir com atenção as pessoas. Muitas vezes a gente está conversando com as pessoas e a gente não quer nem ouvir as outras pessoas, né? A gente quer mais falar do que ouvir. Então, responda de maneira que demonstre compreensão, apoio genuíno, a pessoa se sentir interessada ali também por você. São coisas importantíssimas que fazem a diferença dentro desse processo de inteligência emocional e vai ajudar você a gerenciar melhor essas emoções a partir do momento que você conseguir colocar em prática o que você vem aprendendo. O quarto ponto é o desenvolvimento de habilidades sociais avançadas, comunicação emocional inteligente, adaptabilidade comunicativa, né? Desenvolva a habilidade de adaptar a sua comunicação com base no estado emocional do outro. Reconheça sinais emocionais sutis e ajuste sua abordagem para maximizar a eficácia da comunicação. Isso inclui alterar o seu tom de voz, escolha de palavras e linguagem corporal conforme a situação demanda. Muitas vezes a gente faz isso de forma natural, às vezes até nem é momento de erguer o tom de voz e a gente está erguendo, né? Muitas vezes pelo próprio perfil que a gente tem. E aí eu preciso praticar essa influência positiva que eu tenho. E aí eu preciso usar a inteligência emocional para influenciar positivamente as emoções dos outros também. Quando você consegue dominar a inteligência emocional, você consegue usar isso também ao seu favor. Então, em ambientes de alta tensão, a sua capacidade de se manter calmo e transmitir positividade pode ajudar a difundir situações difíceis e criar uma atmosfera mais colaborativa, porque as pessoas vão estar olhando para você e elas vão estar conseguindo também manter a calma. Geralmente acontece no momento de pânico, né? Quando tem as pessoas que entram em desespero ali, se não tiver ninguém que coloca a ordem ali, que fala para as pessoas, vamos manter a calma, acaba se tornando um pânico geral. Uma outra coisa é o networking, é a construção de redes de relacionamento inteligentes. Eu preciso construir redes de relacionamento
não apenas baseadas em interesses profissionais, mas também em afinidades emocionais. Eu preciso estabelecer conexões com pessoas que compartilham valores, perspectivas emocionais semelhantes às minhas, o que pode levar a uma colaboração mais significativa e também mais produtiva. Então, sempre que eu vou buscar conexão com outras pessoas, eu preciso utilizar essa inteligência emocional para que eu possa gerar conexões genuínas, conexões que realmente vão me ajustar, que vão me alinhar, que vão me colocar dentro do processo que eu estou buscando. Então, a conexão ela precisa ser uma via de mão dupla. Você tem que servir e quando você precisar, as pessoas também têm que te servir. Um network é isso, é uma rede de relacionamento onde, quando você precisa, você sabe onde buscar apoio, onde buscar informação. A nossa comunidade aqui dentro da mentoria é uma rede de apoio, né? É um network, porque nós precisamos, e se nós falarmos, né, se nós colocarmos ali no grupo, principalmente que nós estamos precisando, provavelmente você vai buscar informação. É claro que diretamente comigo, mas todas as outras pessoas ali também, elas estão disponíveis para poder ajudar, de repente com a sua experiência, de repente com alguma indicação, com alguma coisa. E é para isso que funciona, para isso que nós construímos essa comunidade, né? E aí eu preciso demonstrar essa empatia, demonstrar esse interesse pelo bem-estar emocional dos outros também, porque isso vai criar laços mais fortes e vai aumentar essa capacidade de mobilizar o apoio quando for necessário. Por isso que eu falo, o network ele tem que ser uma via de mão dupla. Primeiro eu sirvo, primeiro eu vou lá, contribuo, eu faço aquilo que precisa ser feito para gerar valor, e aí depois, quando eu precisar, as pessoas não vão conseguir dizer não. Então aprenda isso. Primeiro você gera valor, primeiro você faz, primeiro você contribui, e quando você precisar e você solicitar, as pessoas não vão conseguir dizer não para você, porque você já plantou tanto, né? Você já fez tanto para as pessoas que a pessoa não vai poder falar não para você. Isso é gestão de inteligência emocional dentro dos relacionamentos. São coisas que são importantes a serem aprendidas para que a gente possa colocar em prática e avançar nesse processo de inteligência emocional. Então, nós precisamos entender essas estratégias e aprimorar a inteligência emocional. Porque tendo inteligência emocional, eu consigo enfrentar os desafios, eu consigo superar os obstáculos, eu preciso entender o que está acontecendo à minha volta, eu preciso me conectar eu consigo me conectar com as pessoas, eu consigo criar uma rede de apoio, uma rede de relacionamento, eu consigo gerenciar essas emoções, eu consigo tomar atitudes de forma mais eficiente, atitudes mais condizentes com aquilo que eu estou buscando. Então, a inteligência emocional ela é um pilar importante nesse processo de crescimento, nesse processo de desenvolvimento que nós estamos buscando, e eu só vou conseguir avançar, eu só vou conseguir organizar minha vida depois que eu conseguir ter controle sobre as minhas emoções. E ter controle sobre as emoções não é fácil, mas é uma prática diária. Eu preciso começar a trabalhar isso, eu preciso começar a analisar as minhas atitudes, eu preciso começar a analisar as coisas que eu estou fazendo, como que eu estou agindo, como que eu estou respondendo a diversos estímulos, o que está acontecendo na minha vida, para que aquilo possa trazer benefício para mim. Essa capacidade que nós temos de fazer essa reflexão vai ajudar nesse processo de inteligência emocional. Eu repito, né? Sempre estou falando aqui, mas a inteligência emocional, embora seja um termo novo, que foi criado aí por Daniel Goleman na década de 90, né, já é falado na Bíblia já há muito tempo. Salomão fala sobre inteligência emocional no livro de Provérbios, Paulo fala nas suas cartas sobre inteligência emocional, Jesus, ele já traz alguns ensinamentos sobre a inteligência emocional. E talvez você está falando assim, como assim? Nunca vi isso na Bíblia. Claro, você não viu na Bíblia porque não está o termo inteligência emocional na Bíblia. Mas quando Salomão fala sobre domínio próprio, ele está falando sobre inteligência emocional. Aliás, o livro de Provérbios é um livro de desenvolvimento pessoal e tem muito de inteligência emocional ali.
Paulo dava suas orientações e ele trazia essa questão do domínio próprio. Jesus falava sobre essa questão do domínio próprio. Então, o domínio próprio, ele nada mais é do que a própria inteligência emocional. É o domínio que você tem sobre as suas emoções. É o domínio que você tem sobre a sua vida. É o domínio que você tem sobre as respostas que você dá para aquilo que você está buscando. Então, a transformação, ela vem a partir do gerenciamento dessas emoções. De como eu vou agir para fazer a transformação que eu preciso. De como eu vou agir para poder fazer as mudanças que eu preciso para poder crescer, para poder avançar. Então, fazendo isso, eu consigo me desenvolver nesse processo de crescimento e desenvolvimento.